Tá acelerado o beat, mas eu não perco a compostura. No samba e no rap o Brasa mostra cultura, desenvoltura, jogo de cintura. Fazendo aqui um belo papo com você foi uma formatura. Parece que eu me formei, porque o rap é desse jeito sempre que eu aperto o play. Anos 90, aprendi sobre amor e paz, ouvindo Face da Morte junto com Racionais. Sabe como é? Uma realidade, coisa que eu não via onde eu morava do meu lado da cidade. Mas a mente sempre expande, a gente hoje tá aqui em Hortolândia e vamos até fazer um show, subir no palco. Se isso é uma seleção, esse time eu não desfalco. Consciência negra, tô aqui pra aprender, desde quando eu aprendia com o RAP, pois é, e que a cultura vem e nos protege. Sabe como é que é? Meu amigo Regis tá do meu lado, valeu o papo, valeu o convite, fazendo esse rap mesmo que seja nesse beat. Boa noite, meus amigos e minhas amigas. Estou muito feliz de estar recebendo aqui nada mais nada menos que o Fábio Brasa, um ícone da nossa música nacional. Fábio, a gente considera muito você aqui no município de Hortolândia. Temos várias pessoas aqui que, quando anunciamos que o Fábio Brasa viria para Hortolândia, ficou emocionado, nem acreditava, mas como que o Fábio vai vir para cá, né? E aí conseguimos, deu certo, você está aqui, é real, e tem muita gente, principalmente da Batalha de Rima, que quando soube que você viria para nossa cidade, as inscrições começaram a bombar, tivemos que limitar porque ia ter muita gente, não ia dar tempo de fazer com todo mundo. Então, estou muito grato de ter você aqui. E eu queria que você contasse para as pessoas aqui da nossa cidade como começou essa carreira maravilhosa e linda que você tem, que é de músico. Você não é só o rap, é o samba, toca instrumentos, fez vários sambas enredos. Então, eu acho que você tem muito a dizer para a juventude que está aqui hoje. Obrigado o convite. Fico feliz que a galera, né, me recebeu tão bem aqui. Já estou ansioso pelo show. Muito obrigado mesmo. E eu comecei primeiro me aproximando das palavras, da literatura, da poesia com meu avô, que era poeta, Ronaldo Azeredo. Então, pela influência dele, eu fui me aproximando disso, das palavras, da poesia primeiro. E do samba. Meu avô nasceu em Vila Isabel e me apresentou Noel Rosa. Aí eu gostava primeiro de samba. Mas eu sempre fui um moleque muito questionador. E por eu gostar de letra, eu prestar atenção na letra, na poesia, né, no que eu lia. Quando eu ouvi o rap, foi um prato cheio, né? Imagina, era 10 minutos de música, rimando, questionando, falando, nossa, da onde veio isso? E então eu me apaixonei pelo rap. E aí eu comecei, né, nas batalhas de rima. Então você está falando que a molecada hoje tá vindo aí, que você teve até que limitar o número de pessoas. Aí eu lembro que quando eu comecei, você tinha que implorar para alguns batalhar. Falta 2 aí, vai, batalha hoje. Não, hoje eu não quero, por favor, tá faltando 2. Aí hoje você chega numa batalha e às vezes não consegue nem se inscrever de tanta gente. Mas grande influência do seu trabalho, né? Os professores, temos aqui 2 professores entre nós que usam muito as suas letras para conversar com as pessoas, porque a sua linguagem ela é acessível para as pessoas e eles entendem aquilo que você fala. E falta muito isso hoje nas nossas escolas, uma linguagem atrativa, que fale direto com o problema social e que não seja uma história que não conte a realidade atual e principalmente fala direto, né? Então acho que essa linguagem que você tem instrui as pessoas nas aulas de sociologia, nas aulas de história, é bem didático, né? Você fez pedagogia, coisa assim, ou foi tudo na... Não fiz e eu ia mal na escola, acredita? Eu ia mal na escola, porque eu achava assim, eu não via sentido, quando eu estava na escola, estudar para quê? Para tirar nota boa. Só que fora da escola eu estava lendo livro, eu buscava o meu conhecimento. E quando eu descobri o que eu amava, eu virei um estudante dedicado. E aí quando eu pisei na minha primeira batalha lá no Santa Cruz e fui campeão, o elogio que eu escutava era você ter muito vocabulário, muito conhecimento. Então 10 anos antes, quando eu fui apresentado ao rap, aos livros, sem saber eu já estava estudando, né? E eu acho que eu acredito muito na luta da educação e da poesia, da arte como ferramenta de transformação social. Então acho que tem tudo a ver a minha luta com a dos professores. Acho que no fim todo rapper é também, né, um professor, e todo professor é também um MC. Eu acho que sim. É muito bacana isso que você falou. Hoje eu tive com o Ferrez aqui, o grande escritor, e ele me disse justamente o que você falou, que ele não via na escola um instrumento de transformação. Ele começou a buscar algo fora da escola para poder entender e se descobrir no mundo. E a literatura que ele começou a desenvolver foi fruto das escolhas do que ele gostava.
E a escola hoje, ela impõe muita coisa que o aluno não gosta, né? Ele falou, deu até o exemplo de como que a pessoa vai gostar de ler algo de 1830. O que isso tem a ver na realidade prática aqui, né? Então, acho que essa atualidade das letras faz muito bem para a nossa educação. Você atua em algum projeto social, educacional na sua cidade? Como que você desenvolve esses trabalhos? Eu estou sempre próximo, assim, ajudando as pessoas que precisam e projeto social sempre tem rap envolvido. Brasa, pode colar? Posso colar? O que vocês estão precisando? Acho que tem que ser espontâneo, né? Mas eu acho que o rap, ele tem que ir além das palavras, né? Não pode ficar só nas palavras. Às vezes eu me cobro disso. Acho que, será que só rimando eu tô ajudando? Eu queria ser o rap sem rimar. Eu preciso fazer mais, sabe? Eu me cobro. Acho que E a minha escola aí foi os anos 90 do rap, né? A escola que me ensinou realmente essa consciência que hoje eu tenho. Até fiz um post hoje, Dia da Consciência Negra. Obrigado, Racionais, obrigado, rap. Vocês foram a minha escola da consciência negra que eu nunca tive na própria escola, né? Então, que bom que o rap conseguiu essa porta de entrada, né? Que antes tinha muito preconceito, mas conseguiu essa porta de entrada na academia, né? Conseguiu essa porta de entrada em lugares que antes ele não tinha voz. Quanto mais ele chegar, mais pessoas, mais consciências ele vai resgatar. Seja da ponte para lá, seja da ponte para cá. Ele salva consciências e salva vidas. Que bacana, Fábio. E você também foi esportista. Eu vi um pouco que você jogou no Palmeiras. Eu sou palmeirense. Eu sou palmeirense. Não cheguei a você com a camisa do Verdão, mas muito feliz de saber também, né, que você tentou por várias frentes, né, porque está muito ligado ao futebol, o samba, o rap, né? Como foi a sua carreira no esporte? Então, meu pai é palmeirense também, meu pai. Aí eu fiz teste no São Paulo, no Corinthians, acabei que eu passei no Palmeiras. Fiquei lá, vesti a camisa, né, e joguei por 2 anos e meio, infantil, juvenil, aí quando ia para os juniores eu saí. Mas foi uma lição para mim, até a convivência. Eu, até então, na minha escola e no bairro que eu morava, a minha convivência era com pessoas da minha classe. A maioria não tinha negro na minha escola. Então, ir para o futebol e ali onde mais de 80% era negro, tinha muito nordestino, gente em todo o Brasil. Essa riqueza de realidade, de cultura que eu tive lá dentro, esse ensinamento, para mim formou meu caráter e me aproximou mais ainda do samba e do rap. As coisas que eu lia em livros ali, eu comecei a viver junto com os meus amigos ali do futebol. E você tocou um ponto importante, né? Eu tenho minha avó que é negra, mas eu sou branco, né? E sempre atuei em projetos sociais, mas eu nunca me senti legitimado em falar sobre o negro, porque eu não passei aquilo que o negro passou e às vezes soou como um discurso oportunista. Fala assim, olha, o que esse cara tá querendo defender aquilo que ele não passou? E conversando hoje na Semana da Consciência Negra com várias pessoas, né? Eles falaram o seguinte, olha, o importante, principalmente na atuação do gestor público, poder público, eu falei como poder público com eles, é que a gente tem que somar forças, independente da sua cor, para construir políticas públicas, desde que sejam ouvidos todos os participantes dessa conversa. Então não adianta eu branco criar uma política para negro se eu não sei o que acontece. Mas a gente tenta conversar, tenta entender, né? E o mundo do rap, a grande maioria é negro também. Só que você fala tão bem com a comunidade periférica que o seu trabalho chega para os negros tal como se fosse o negro. Porque essa realidade você conseguiu entender bem. Você tem já sentiu isso alguma vez de não estar legitimado, mas ao mesmo tempo todo mundo gostar e falar assim, olha, ele fala comigo. Eu acho que assim, eu aprendi muito no rap. Quando eu comecei a fazer rap, não existia o termo, ou eu não conhecia o termo, lugar de fala, apropriação cultural. Então foi coisas que eu fui aprendendo e fui errando. Querendo ou não, eu sou um branco de uma realidade, então aquilo construiu certas coisas que a convivência com o rap me ajudou a desconstruir. Então, daqui pra lá não. Então eu fui aprendendo, não. Só que o que eu vejo, a minha função no rap é o seguinte, o que eu aprendi com os meus amigos da periferia, com o rap dali, eu retrato pro lado de lá. Então quando eu tô falando, ei, olha o que tá acontecendo lá, olha o racismo, olha isso aqui, eu não tô falando pros negros ouvirem, eles já sabem disso. Eu tô falando pros brancos da ponte pra lá que cresceram comigo. Mas ao mesmo tempo, todo o acesso cultural que eu tive aqui, que não chega na periferia, a literatura, as coisas que eu aprendi, as escolas que eu estudei, meu avô, que era poeta, tudo isso, eu devolvo esse conhecimento,
essas referências culturais, literárias, eu trago pro lado de cá. Mano, chega aí, vem ler poesia, ó, tem coisa da hora aqui, ó, pá. Entendeu? Ler livro é da hora também. Já ouviu falar desse cara? E desse. Então, na minha música tem sempre a minha realidade daqui, que eu tento devolver esse privilégio daqui pra cá, e o que eu aprendi aqui, devolver pra lá. Então tem vários momentos que eu me sinto na obrigação de falar, mas não é só lugar de fala, não, mas eu não tô falando como se eu fosse alguém que nasceu lá, o que veio daquilo. É um olhar sociológico que você me falou e que eu tô retratando do meu jeito, sem querer tomar o protagonismo. Então eu me vejo assim, certo? Eu não posso, lógico que eu aprendo muito, tudo que eu sei, eu aprendi com negros, continuo aprendendo. Hoje sei melhor o momento de dar o passo para trás, não é meu momento de falar, a voz não é minha. Mas quando eu tô com o microfone na mão, eu também tenho poder. E como um branco privilegiado, eu preciso usar esse poder para defender a luta do rap. Então, se eu resolvi fazer rap, fazer parte do rap, se eu não defender essa luta, eu estou me apropriando da cultura para o quê? Para ganhar dinheiro do rap? Não, se eu estou no rap, preciso defender essa luta. Então, eu pego o microfone, eu tenho que carregar essa luta. É branco, é preto, é o que for. Dentro do rap, a gente é uma carta de recruta que eu recebi. Quer fazer parte? Então, mas a luta é essa. Vai colar com nós? Do meu jeito, da onde eu vim, abrindo as portas que eu posso abrir do lado de cá, né? Assim como você pode abrir várias portas também para essa voz. Então, acho que é isso. Essa é a missão. E continuamos aprendendo infinitamente a cada convivência, aprendendo sempre. Porque quando a gente decidiu fazer essa semana e chamar as pessoas, a gente fez uma consulta com a população também, né? E com a população periférica. E o seu nome foi o nome mais cotado dentro das pessoas que fazem cultura na cidade e dentro da população periférica. Então isso é uma prova que você fala para todos. Isso que é importante. E agora, Fábio, a gente está retomando esse processo aos poucos, claro, por conta da pandemia, mas de formação cultural, começar a fazer os eventos, né? Só que a pandemia deixou os artistas em uma situação muito precária. Teve muito artista que passou fome durante a pandemia, teve muito artista que não conseguiu se apresentar, né? E a gente está tentando fazer esse resgate muito aos poucos, né? Tentando valorizar bastante o artista local nas atividades que a gente tem, porque a pandemia ela realmente devastou. Ao mesmo tempo que a gente conversa com outros artistas que falam assim, olha, minha produção na pandemia foi uma produção que eu jamais fiz na vida, porque eu fiquei em casa, fiquei concentrado e saiu muito de coisa legal. Como que foi esse processo para você da pandemia de criação? No princípio me travou um pouco. Eu fiquei um tempo sem escrever e um pouco desmotivado, porque querendo ou não, a inspiração vem quando você conhece gente nova, lugares novos. Então essa convivência, o artista se alimenta da aglomeração e de repente tá você e você. Aí aquilo até tira um pouco a motivação, você tá um pouco... vou escrever, mas vou escrever o quê? Vou escrever... Tipo assim, não conseguiu sair. No começo eu fiquei travado. E aí depois, quando foi saindo, até o álbum que eu tô lançando agora, chama Rima Após a Morte. Foram assuntos... Sexta-feira lançou a faixa nova, né? Lançaram 2 faixas. Agora falta mais 2, mas são assuntos até um pouco mais introspectivos, mais fúnebres. Eu tô um pouco mais sombrio. Mas querendo ou não, eu passei 1 ano e meio trancado dentro de casa, eu e a minha escrivaninha, eu vendo notícias sobre morte, e querendo ou não, o artista ele retrata a sociedade que ele vive. Foi o filho que eu consegui parir, foi esse. Espero também sair dessa onda, trazer outras músicas um pouco mais leves, de esperança e outras coisas daqui para frente. Mas acho que na maioria das coisas que eu criei nessa pandemia foram nessa vibe, que era a vibe que eu tava. Acredito que grande parte do Brasil e dos artistas estavam nessa angústia, né? Então... E olhando para o futuro, né? Nós temos um ano que vem, um ano importante, que é um ano eleitoral, onde as pessoas começam a procurar mais sobre política, os efeitos a gente já está sentindo hoje, né? Principalmente a população pobre, preta e periférica. Dá para sentir muito como elas estão sendo prejudicadas. Mas o ano que vem é o ano que as pessoas contam coisas bonitas, acabam esse lance de fake news, WhatsApp, então assim, fica um ambiente muito confuso, né? E a classe artística, já, na minha opinião, já foi mais organizada.
E o artista ele tem meio que uma voz cativa, ela fala no coração das pessoas, né? Então, como você vê o artista nesse processo político do ano que vem? Você acha que ele deve se manifestar? Você acha que ele tem que procurar o próprio nicho cultural que ele está para falar com eles? Porque a gente está vivendo num tempo, na minha opinião, de retrocesso. Hoje a gente não consegue conversar com as pessoas, hoje o discurso de ódio está muito grande, pessoas dentro da própria casa viram inimigos por conta da decisão política e isso está legitimado. Né? Se já existiu sempre, eu não sei, mas está aparecendo agora. O que você acha disso? Eu acho que assim, eu nunca levantei bandeira de partido político, nada, porque eu não vou pôr minha mão no fogo por nada, nem ninguém. A minha política é feita no dia a dia, no rap, né? É feita, eu acho que na palavra, nas ações. Então, na organização de movimentos e ações que transformam o seu redor. Então, eu acho que essa é a minha política. Porém, tem ocasiões que eu falo, não, aí eu preciso me manifestar. Então, a eleição passada eu me manifestei contra o atual presidente, porque eu falei, se eu faço rap e tô calado vendo isso, eu não mereço estar no rap. Por quê? Porque a luta do rap é totalmente o oposto a tudo que ele fala. Então, não, a gente precisa tirar esse câncer daí, porque a nossa luta é por inclusão social, por democracia racial, pela voz dos índios, pela cultura que está sendo esmagada. Hein? Então, quando o Guedes fala que o bom que o dólar subiu é porque agora, antes até a empregada estava indo para a Disney. Então eu tenho uma música com o Vulto que a gente fala, né? Querem combater a violência, mas não querem combater a desigualdade. Ele se incomoda com a empregada indo para a Disney, mas não se incomoda se o filho da empregada não entrar na faculdade. Então, peraí, tá tudo distorcido. Essa democracia que a gente vive não prepara o cidadão, porque a democracia precisa do cidadão bem informado, precisa de cultura, precisa de conhecimento, para que todos, se alimentando do debate público e de tudo isso, estejam preparados para tomar as decisões esclarecedoras que a sociedade precisa, porque a decisão depende de todos numa democracia. E aí, do jeito que a gente não consegue sequer propor certos debates, porque eles já estão calados na sua raiz. Então, acho que vai ser um ano de muita luta no que vem, politicamente, e se preciso, como acho que vou precisar, vou ter que me manifestar, né? Em algum momento vou ter que me manifestar, sim, com certeza. Eu falo isso também, Fábio, porque na pandemia, eu como gestor na área da cultura, eu vi todos os recursos da cultura indo para a saúde. Assim como o esporte também tudo foi para a saúde, então foi esvaziado os recursos, né? No Brasil todo. Só que isso mostra que eles acham que a cultura não é essencial. Só quando a gente está dentro de casa recluso, no ambiente de pandemia, você tem que escutar uma música, você tem que escutar o Fábio Braza, você tem que escutar o Mano Brown, você tem que escutar o Face da Morte, você tem que ler um livro, você tem que assistir um vídeo. Mas se você não tem esse incentivo, e se a cultura não é importante, a gente acaba que não criando os instrumentos necessários para o futuro, né? E eu acho que a gente parou 2 anos, porque a cultura ela foi esfacelada nesses 2 anos, né? Tudo que tinha de recurso aqui, a gente até conversava com o prefeito, que é uma pessoa super engajada na cultura. Prefeito, se a gente tirar recurso mais da cultura para colocar na saúde, daqui a pouco vai todo mundo estar com a saúde mental terrível, vai estar todo mundo se matando e não vai recurso que chega. Vamos investir, né? E ele teve a coragem de fazer alguns investimentos na pandemia. Só que não foi esse o retrato do país. Então, o ano que vem a gente está com a cultura enfraquecida, porque pouca gente conseguiu produzir, né? E o que produziu foi dentro de um cenário horrendo de morte, que ninguém sabia se sobreviver. Aqui na nossa cidade, nós perdemos nosso prefeito, que foi um símbolo da luta no movimento pela terra, né? Ele foi reeleito 4 vezes, né? Foi deputado e faleceu. Ele era uma pessoa que combatia muito, ele falou assim, olha, todo mundo tem que ficar em casa. Ele não foi negacionista, fez todos os protocolos aqui com a cidade, acabou levando o pau do comércio que queria abrir, porque o presidente falava assim, não, você tem que abrir porque a economia não dá para ver depois, e ele faleceu. Então a gente sentiu aqui, ficou órfão de um prefeito que tinha esse olhar para a cultura, mas muita gente ficou órfão na cultura, né? Temos o Paulo Gustavo Cunha Rei e vários outros artistas que faleceram por conta do Covid,
eu tenho medo de não ter forças para a gente lutar ano que vem, porque foi tirado tanta coisa da gente, né? E aí eu acho que o seu papel, principalmente do rap, é fundamental nessa questão. Então, assim, só o fato de você estar aqui já demonstra essa consciência de classe, essa consciência social, porque eu imagino que sua agenda deve ser muito extensa, né? Eu tenho certeza que você teve outras oportunidades de entrar em outros lugares, até melhores, e você optou por uma agenda social, porque a gente está na Semana da Consciência Negra. Eu acho que eu acredito muito na transformação social através da cultura, da arte, que realmente é uma questão de saúde pública, de segurança pública. Tudo passa também pela cultura, eu acredito. Na Grécia Antiga tinha o teatro, e o teatro era gratuito. Então todos os cidadãos assistindo o teatro, eles tinham acesso a histórias, informações e conhecimentos do debate público, que enriqueciam e proviam a eles recursos para tomar decisões comunitárias em prol dessa democracia. Então, cada vez que a cultura morre, um pedaço da democracia morre junto. E as pessoas que não querem investir em cultura é porque a cultura faz questionar, ela justamente traz esse debate para questionar quem está lá no poder. Então, quanto menos investir aqui, menos argumento o povo vai ter para questionar lá. Então, acho que no fim acaba matando o nosso Brasil aos poucos, né? Quanto mais vai cortando da cultura. Eu acho que o Brasil, a nossa cultura é tão rica e resistiu a tanta opressão. Eu estava conversando ontem com o Vulto, até o parceiro, o quanto foi tentado apagar a cultura negra da nossa história e o quanto ela resistiu, e ainda assim nossa culinária, nossa música, a maior festa popular do mundo, talvez, que é o Carnaval, veio deles. A própria religião ainda resiste. Então, a nossa cultura dá uma aula para o mundo de que esse é o Brasil que deu certo. Quer saber onde é o Brasil, onde tem inclusão social, onde tem democracia? Vai numa roda de samba, vai numa roda de rap. Esse é o Brasil que deu certo. Só que não pode ficar só ali. Tem que estar dentro da universidade. Tem que estar dentro da Câmara dos Deputados. E isso não existe lá. Eles não querem que chegue até lá. Quer gritar gol, quer dançar o funk, mas não quer que essas pessoas que fazem o gol e que inventaram o funk estejam nesses lugares. Então, acho que a cultura, ainda mais falando de rap, não é só uma revolução musical. O que o rap iniciou foi uma revolução social, né? De trazer voz a um Brasil que nunca teve voz. Então, é esse debate que o rap trouxe, que hoje está na TV, que hoje está na boca da molecada, que tem que chegar mais longe e tem que estar lá, né? Lá dentro, onde quem toma as decisões vai decidir a favor das questões que a gente precisa. Só que essa é a nossa luta. É difícil, mas tem que continuar batendo nessa pedra até quebrar. Muito séria essa crise de representatividade, de não ter essas pessoas negras, as pessoas do movimento cultural, dos movimentos que realmente fomentam a cultura no nosso país fora da estrutura de poder. Fábio, mas eu quero te agradecer muito por estar aqui, impressionado com o seu conhecimento, sua humildade, né? A forma clara com que você se expressa nos orgulha muito, né? Eu sei que é meio clichê, todo mundo te pede isso, mas eu queria que você encerre a gente com uma rima aqui para a cidade de Hortolândia, e gratidão por estar aqui com a gente. Obrigado, valeu, Regis. O que não pode faltar na rima? Bom, Hortolândia, me ajude aí, galera. O que não pode faltar na rima aí? Hortolândia, amor, cultura, paz, progresso. Fora Bolsonaro, pode ou não? Aí. Então vamos lá, vou tentar seguir o beat aqui, né? Vamos lá. Tá. Aí. É que esse tá acelerado, né? Então vai. Tá acelerado, mas... Tá acelerado o beat, mas eu não perco a compostura. No samba e no rap o Brasa mostra cultura, desenvoltura, jogo de cintura. Fazendo aqui um belo papo com você foi uma formatura. Parece que eu me formei, porque o rap é desse jeito sempre que eu aperto o play. Anos 90 aprendi sobre amor e paz, ouvindo Face da Morte junto com Racionais. Sabe como é? Uma realidade, coisa que eu não via onde eu morava do meu lado da cidade. Mas a mente sempre expande, a gente hoje tá aqui em Hortolândia e vamos até fazer um show
show, subir no palco. Se isso é uma seleção, esse time eu não desfalco. Consciência negra, tô aqui pra aprender. Desde quando eu aprendia com o RAP, pois é, e que a cultura vem e nos protege. Sabe como é que é? Meu amigo Regis tá do meu lado. Valeu o papo, valeu o convite. Fazendo esse rap, mesmo que seja nesse beat, que seja o beat do samba, mas não importa o que for, pode ser rap, pois minhas paixões são ambas. Então é isso, rapaziada de Hortolândia. Eu vou mandando onde quer que ande a cultura, eu estarei do lado. E o convite, Regis, muito obrigado. Sensacional, cara. Obrigado, tá.